Bem-vindo de volta! Audiolivro O Livro de Ouro de Saint-Germain. Fraternidade Virtual Eu Sou Luz. Atividade Sul-Americana. Invocação. Ó Tu, poderosa presença iluminadora que eu sou, com gratidão e louvor, nós penetramos hoje na plenitude de Tua presença e recebemos para todo sempre Tuas bênçãos ilimitadas, Tua força e coragem, Teu entusiasmo jovial, as quais mantém tudo autossustentado. Sabemos que só existe uma presença, e eu sou essa presença de toda a atividade, de toda a sabedoria e poder, e na liberdade dessa poderosa presença, nós permanecemos serenos, impracíveis, no meio de todas as coisas externas que parecem indicar o contrário. Mantenho-me sereno em tua grandeza eterna, suplico teu grande domínio no lugar que ocupo. Permaneço na radiação do Deus eterno, olhando-te sempre em plena face. Trago-vos saudações da grande hoste, como também suas bênçãos, pelo entusiasmo feliz que se estabeleceu. Nós nos esforçaremos por preservar-vos nesse entusiasmo jovial como o centro desta radiação, porque todos os estudantes hão de senti-lo e exercê-lo. Bem mais do que se previa para esta semana foi realizado, e nós nos regozijamos grandemente convosco. A bênção amorosa de um estudante para com outro é muito recomendável, e este simples acontecimento abre-lhes amplamente a porta para que recebam a abundância que lhes é destinada. Discurso. Eu teria grande satisfação se cada um dos estudantes, especialmente nesta época, empregasse com todo o entusiasmo possível a seguinte afirmação: eu sou, eu sei que eu sou o uso da ilimitada opulência de Deus. Desejo esclarecer que quando há um grupo de discípulos trabalhando em harmonia, segundo o mesmo princípio, se eles empregam esta afirmação, não só trazem para dentro do seu mundo o uso desta grande opulência, como beneficiam os outros colegas com as mesmas bênçãos, porque eu sou a presença em cada um. Isso constitui enorme poder de cooperação. Os discípulos que mantêm entre si a atitude de bênção afetuosa estão realmente aconchegados no abraço da grande presença Eu Sou, e quando comandam sua ação, estão estendendo aos demais companheiros as mesmas graças e energia que obterão. Essa é a atitude correta que deve ser sustentada e, se for mantida com sinceridade no coração de cada um, a ninguém dos que estiverem dentro deste abraço faltará o que quer que seja necessário. Mas o discípulo que permitir qualquer sentimento de desamor para com os outros, privar-se-á dessa grande radiação e bênção. Entremos agora na compreensão simples da vontade de Deus e do livre-arbítrio. O desejo de Deus é a abundância de benevolência, o legado de cada um de seus filhos. Quando buscais a luz com sinceridade, mediante o emprego da poderosa presença Eu Sou, é impossível que experimenteis algo que não seja a vontade de Deus. Como filhos de Deus, a quem o Pai deu livre-arbítrio para que possais escolher, deveis compreender que somente a vós compete decidir o que deverá atuar em vossas vidas e em vosso mundo, como decorrência de vossa direção consciente. Deus é o princípio de toda a vida, e cada filho seu é uma parte consciente, ativa e individualizada desse uno e grande princípio de vida, amor e poder. Deus fez depositário cada um de seus filhos dessa consciência maravilhosa, a qual é onipresente e eternamente elástica, capaz de ser dirigida a um ponto focal, a fim de escrever com pena de luz ou expandir-se até abarcar a terra. A consciência é sempre dirigida pelo livre-arbítrio. É falsa a ideia estabelecida pelo pensamento ortodoxo de que Deus age segundo sua própria vontade na vida de um indivíduo ou de uma nação. Deus somente atua através da mente da sua própria individualização, que se reveste das personalidades que vedes em torno de vós. Essas personalidades são apenas veículos para uso e expressão dessa poderosa individualidade, que é a vontade de Deus e vosso livre-arbítrio, sendo que este só entra em ação por meio da vossa direção consciente.
Afirmo-vos que todas as funções de vosso corpo são mantidas através de uma ação consciente, ainda que não possais perceber. Mas, à medida que penetrardes cada vez mais profundamente na consciência da poderosa presença Eu Sou, ireis compreendendo que é impossível ato algum externo realizar-se sem a ação autoconsciente. Podeis comprovar isso de uma maneira muito simples. Se desejais executar uma ação física, mover a mão, por exemplo, essa atividade vem sempre precedida do pensamento de executá-la. De outro modo, a mão não se moveria. O que os humanos convencionaram chamar ação involuntária é que os ilude na compreensão do seu próprio ser. Deveis aceitar esta singela explicação e nela meditar frequentemente, pois isso afastará da mente qualquer obstrução. Sois seres autoconscientes, dotados de livre-arbítrio, e isso é verdadeiramente de importância vital para todos os discípulos. A presença individualizada de Jesus, o Cristo, foi o centro das reuniões desta semana. Em uma delas, manifestou-se sob a forma da árvore da vida, sendo cada estudante um ramo. Em outra, apresentou-se tal como um pilar de irradiação deslumbrante, em sua forma pessoal visível. Na primeira vez, sua forma estava dentro da árvore da vida, porém invisível, e isso sem mencionar outros mestres da hóstia aficionada que se achavam presentes, como Nada, Shaara, Lanto e eu. Desejo dizer a este grupo de discípulos, abençoados com a rosa mística no centro de seus corações, que a todos encerro alegremente no meu abraço afetuoso para que possam usar e inalar a radiação de meu ser. Eles têm liberdade e domínio ao seu alcance, desde que se firmem nestas instruções e as apliquem. Além disso, quero que os discípulos compreendam que a corrente de vida, que flui através de sua mente e corpo, é sempre pura e inalterada, contendo toda a força, coragem, energia e sabedoria que possam desejar. Entretanto, por falta de controle de seus pensamentos e sentimentos, estão requalificando inconscientemente esta essência pura, com as ideias externas em que tenham fixado sua atenção. Formar o hábito de permanecer autoconsciente de que eu sou a única inteligência em ação naquilo em que a mente estiver ocupada no momento, evitará que esta poderosa e maravilhosa corrente de vida venha a ser deslustrada, eu diria desqualificada, pelas errôneas concepções da atividade externa da mente. Este é realmente o segredo simples de toda a perfeição, bastando apenas compreendê-lo. Esta vida grandiosa chega ao uso de todos, pura e perfeita, mas, por falta de compreensão, a mente externa está constantemente imprimindo-lhe concepções discordantes, e assim, os seres humanos transformam sua ação perfeita naquilo que, na atividade externa, se lhes apresenta como limitação e discórdia. Isso deveria mostrar claramente a atividade simples e autoconsciente a ser mantida, a fim de conservar esta vida maravilhosa e perfeita que está constantemente fluindo através de vossas mentes e corpos em seu estado de pura fragrância. Porque, em verdade vos digo, aqueles que seguirem e conservarem essa ideia verificarão que as emanações dos próprios corpos se tornam mais sublimadas e odoríferas do que as do lírio ou da rosa. Além disso, com a consciência dessa perfeição, que flui perenemente para o seu uso, poderão conhecê-la como saúde e beleza perfeita de rosto e forma, até que a sua radiação resplandeça como o sol. Ó amados discípulos! Sendo isto tão simples e requerendo tão pequeno esforço conscientemente sustentado, não vale a pena dar tudo o que é preciso de vossa parte para entrar na plenitude desta corrente de vida e receber sua abundância e suas bênçãos? Houve uma vez, na atividade oriental, uma sociedade secreta, originária da China, mantida gloriosamente na luz, até que o dirigente da ordem supôs que sua filha, a quem amava profundamente, tivesse sido morta por um inglês, num dos saques praticados por tropas de soldados durante a guerra. Não era o caso, entretanto, isso resultou na dissolução da ordem. As representações teatrais de Fu Manchu são relatos do acontecimento para o mundo exterior, mostrando como a luz pode ser desvirtuada por algo que provocou o sentimento de vingança.
O ser conhecido por Fu Manchu era, no começo daquela atividade, uma alma bela e admirável. Contudo, e os fatos demonstram, os estragos da guerra e a falta de controle do pensamento e sentimento no indivíduo puderam acarretar tal distorção na corrente da vida. Em relação à atividade sul-americana, a respeito da qual o presente trabalho focaliza prazerosamente a atenção, tenho a dizer: até que este foco de radiação começasse, a maioria duvidava, exceto Mestra Nada e eu, da possibilidade de se estabelecer tal foco nesse agitado mundo ocidental. É que eles não sabiam nem conheciam a existência de nossa longa associação, que nunca lhes fora revelada. Assim, assumindo a exclusiva responsabilidade, disse: experimentarei. Tenho agora a cooperação integral de todos aqueles que poderiam fazer objeções. O mestre de Vênus e Lanto também aderiram a nós. Eu lhes disse: chegou o tempo no qual aqueles que estão fora dos retiros podem ser convertidos em verdadeiros mensageiros da luz. Graças a vós, provei que tinha razão. Agora, naturalmente, peço a todos permanecerem comigo em apoio a esta afirmação. Isto prova que é possível estabelecer-se a poderosa presença ativa em meio a uma tormenta. Sempre o afirmei e por muito tempo estive sozinho. Mas a capacidade de assimilação dos discípulos no emprego da presença Eu Sou está possibilitando realizações extraordinárias. E digo sinceramente, para vosso estímulo, que sendo esta maravilhosa condição mantida no ponto a que chegou, não é impossível venham diversos seres ascensionados tomar assento entre vós, visíveis em seus corpos físicos. Isso não é exatamente uma questão do desejo dos discípulos em obtê-lo, depende antes da preparação dos mesmos. Esse bom irmão até pouco tempo ignorava isso, mas por 30 anos ele vem sendo preparado para esse mistério. Durante metade desse tempo, sua preparação era levada a efeito no invisível e foi uma coisa notavelmente bela para todos os que a observaram. Discípulo: a noite passada, enquanto eu estava em meditação profunda, ouvi as palavras, na cidade de Delhi. Mestre, realmente significa na cidade da luz. Discípulo: na segunda-feira, dia 29 de novembro de 1932, ouvi pela manhã, antes da prática, e hoje novamente, as palavras de Jesus. Estivestes comigo em minhas provações, agora me vereis em minha glória e vereis a recompensa que meu Pai me dará. Mestre, e assim será em vossa experiência externa. As mesmas palavras que Jesus usou em épocas passadas, todos podem empregar e empregarão algum dia, em algum lugar, com êxito, pois as palavras que ele proferiu em todos os tempos exprimiam vida e continham em si aquela vida ascensionada ou vida perfeita. Pergunta: como está a situação mundial? Resposta: não deverá ter sido tão favorável ao elemento que procurou introduzir-se, conforme esperavam. O velho ditado, se derdes corda em demasia a um bezerro, ele se enforcará, é verdadeiro com relação a certas forças. Muitas vezes, quando os homens pensam ter conseguido uma vitória fácil, o que fizeram foi cavar sua própria sepultura. Foi para mim motivo de grande alegria provar que, em terras da América, para a qual desde longo tempo venho trabalhando, havia quem pudesse receber o que estáis recebendo e agora divulgando. Foram os mestres de Vênus que viram isto comigo há bastante tempo. O campo de ação dos Kumaras era outro, mas agora eles estão atentos a esta realização. Não há irradiação emitida de parte alguma do universo que não seja através de projeção consciente. A radiação das estrelas, projetada para nossa Terra, não pode entrar em contato com o orbe sem a direção consciente do ser cósmico, que é a presença dirigente consciente da estrela ou planeta. É essa orientação consciente que faz com que a radiação de um planeta para outro chegue ao seu destino, mas a radiação assim dirigida não leva consigo nenhum aspecto adverso para qualquer indivíduo nesse lugar.
As leis cósmicas universais da Terra, que impelem ao desenvolvimento por meio da lei da experiência, encerram em si o que conheceis como resistência. Se não houvesse aquilo que o indivíduo conhece como resistência, ele não faria esforço consciente, e isso tornaria impossível o progresso dentro do conhecimento, ou seja, o retorno à casa do Pai, de onde se extraviaram os filhos da Terra. Resistência nada tem que ver com discórdia. Resistência é uma lei natural. A discórdia é uma criação humana. Não há discórdia no universo, exceto a que a personalidade cria. Adotai a consciência. Eu sou a presença governante disso. O desejo se apresenta, em primeiro lugar, na mente, e se adotais a consciência, eu sou a mente pura de Deus, o pensamento é consumido e a mente humana fica inteiramente libertada do desejo. Quando um líquido se precipitar em vossa mão, instantaneamente qualificai-o como luz líquida, e ele se manifestará como tal. Ordenai para que se manifeste essa qualidade antes do início da precipitação. Um estudante não deveria esperar ver a mesma atividade que outro. Não se deve supor que os estudantes vejam ou sintam do mesmo modo. Não há um momento durante o dia em que não visualizemos algo porque o poder da visão está agindo todo o tempo. Afaste tudo da mente, exceto a imagem que desejais, porque ela é tudo o que vos interessa. Não deixeis que a atenção se focalize na vã aparência. Raio pessoal de Jesus. Invocação. Ó majestosa presença do ascensionado Jesus Cristo! Tu que ganhaste o domínio eterno sobre todas as coisas, tu que repousa sereno no coração do Pai eterno, derramando tua maravilhosa radiação que envolve toda a humanidade. Nós te rendemos louvor e graças. Nossos corações se enchem de grande alegria porque a hóstia ascensionada, juntamente contigo, vê e manipula a luz eterna que desponta para a bem-aventurança da humanidade. Através do seu próprio raio pessoal, Jesus comunicará agora seu desejo aos estudantes. Discurso de Jesus. Através do seu próprio raio pessoal, Jesus comunicará agora seu desejo aos discípulos. Fala o bem-amado Mestre Ascensionado Jesus. Quando eu disse, eu sou, a porta aberta que ninguém poderá fechar, filo para que a humanidade compreendesse que me referia ao grande eu sou, que é a vida de todo indivíduo manifestada na forma. Eu não quis exprimir que a pessoa de Jesus era a única a quem esse grande privilégio fora conferido. Cada um de vós, amados filhos do Pai Uno, tem dentro de si a mesma presença poderosa, o grande eu sou, que eu tenho e tinha naquela época em que alcancei a vitória final e eterna. Desejo que compreendais, para encorajamento, força e certeza em vossas mentes, que a consciência que empreguei para essa grande vitória foi o uso da presença Eu Sou que vos está sendo ensinado. Eu havia procurado através de todos os caminhos acessíveis naquele tempo, quando finalmente a determinação e o desejo de conhecer a verdade conduziram-me ao grande mestre, a quem algum dia haveis de conhecer. Ele deu-me este segredo interno e o poderoso privilégio de fazer-me retornar para esta poderosa presença, o grande Eu Sou. Por meio de sua radiação, pude compreender e comecei a usá-la. É a única maneira pela qual toda individualização do raio de Deus pode alcançar a vitória eterna e construir sua estrutura sobre uma base firme, onde nenhuma atividade externa poderá jamais perturbá-la. Quero agora transmitir-vos o emprego simples e onipotente dessa presença. Todos aqueles que obtiveram a poderosa vitória e foram capazes, como eu, de ascender antes e depois de mim, empregaram a atividade consciente desta poderosa e eterna presença Eu Sou. Quando disse aos meus discípulos e à humanidade, aquele que crê fará também as obras que eu faço e outras ainda maiores, sabia o que dizia. Conhecendo que no interior de cada individualização ou filho de Deus havia esta poderosa presença Eu Sou, por cuja dedicação sois impelidos para a frente, infalivelmente. Digo impelidos por querer exprimir exatamente isso.
O emprego constante de vossa presença eu sou vos impele para diante, apesar de toda e qualquer atividade do eu externo. Enquanto essa ideia for mantida com firmeza, as tempestades, angústias e perturbações poderão desencadear-se junto a vós, mas na consciência da presença eu sou, permanecereis tranquilos e inatingidos pelo torvelinho dessa criação humana, que, de outra forma, poderia vos envolver. Há somente um modo por meio do qual vós e o Pai podeis tornar-vos eternamente um, e este é através da plena aceitação da sua presença eu sou, da energia, do amor, da sabedoria e do poder que ele vos concedeu. Elos dourados, degraus preciosos, através dos quais subis serenamente para a vossa conquista final. Um dia, em algum lugar, cada individualização de Deus o Pai terá de encontrar o caminho de regresso a Ele por intermédio de sua presença Eu Sou, cumprindo seu ciclo ou ciclos de individualizações pelo uso da atividade do eu externo. A Terra é a única esfera onde existe a estrutura atômica com a densidade que experimentais. O reconhecimento consciente e o uso da presença eu sou que sois eleva gradualmente a ação vibratória da vossa estrutura atômica, despindo e liberando a atividade eletrônica que está oculta dentro do átomo, tornando-vos capazes de vos transformardes em seres autoluminosos. Desejo que seja claramente compreendido por todos os que possam receber este trabalho ou com ele contatar, que não sou e nunca fui um ser especial, criado por Deus diferente do resto da humanidade. É verdade que eu fizera previamente esforços conscientes e muito conseguira antes da encarnação em que alcancei a vitória eterna. A experiência que escolhi há 2000 anos destinava-se a apresentar o exemplo do que cada individualização de Deus deve seguir mais cedo ou mais tarde. Eu insisto, amados filhos de Deus, para que me considereis vosso irmão mais velho, uno convosco. Quando eu disse que eu sou sempre convosco, quis exprimir que a presença eu sou, que eu sou e que vós sois é una. Portanto, não vedes como eu sou sempre convosco? Meditai profundamente nisso e procurai sentir sua realidade. Durante minha ascensão e depois dela, vi a vastidão da radiação que eu poderia derramar para os meus amados irmãos e irmãs da Terra, da esfera que me foi dado habitar. Desejo dizer-vos essa verdade. Cada pessoa que me enviar seu pensamento consciente, com o desejo de elevar-se acima das limitações terrenas ou de suas próprias criações e viver nessa conformidade, receberá de mim toda a assistência que lhe possa ser dada, de acordo com o grau de desenvolvimento da consciência que alcança de tempos em tempos. Não me interpreteis mal quando falo de desenvolvimento, estou me referindo à humanidade em geral. Não me refiro aos que tenham preparo prévio suficiente para que, em seu uso atual e plena aceitação da sua presença eu sou, possam romper o véu da criação humana e entrar no abraço da resplandecente presença eu sou ascensionada a qualquer momento. Existem alguns, no grupo de discípulos já constituído, para quem isso é possível. Depende inteiramente deles mesmos, da intensidade calma e equilibrada pela qual se tornem conscientes de sua presença eu sou. Essas grandes novas eu vos trago porque tive comprovação delas na minha experiência pessoal. Antes de decidir inteiramente pela maneira que me conduziria a deixar o exemplo para a humanidade, comecei de repente, por um impulso interior, a empregar a afirmação: eu sou a ressurreição e a vida. Dentro de 2 dias, a partir do momento em que comecei a usar esta afirmação, vi com grande regozijo o que era preciso fazer, e posso afiançar-vos ter sido o uso consciente da poderosa afirmação «Eu sou a ressurreição e a vida», que me permitiu realizar a ascensão na presença de tantos e registrar nos arquivos etéricos aquele exemplo que permanecerá eternamente presente para toda a humanidade. Infelizmente, o véu do pensamento ortodoxo cobriu a mente do povo, impedindo a compreensão de que cada um tem dentro de si, como eu tinha, a presença eu sou, pela qual poderá conseguir as mesmas coisas que eu e conquistar a vitória eterna.
Esta, amados discípulos, a mensagem pessoal que deixo convosco, transmitida através do raio da luz e do som, em que qualquer de vós pode entrar, ver e ouvir, desde que tenha suficiente preparo consciente. Insisto outra vez que me considereis vosso irmão mais velho, pronto a dar-vos assistência em todos os momentos. Não me considereis um ser transcendente, tão longe do vosso alcance, que se torne impossível qualquer contato. Porque a presença Eu Sou, que me habilitou a fazer a ascensão, é a mesma presença Eu Sou que vos capacitará a fazer a ascensão como eu fiz. Só que hoje tendes a assistência da grande hoste de seres ascensionados, que conquistaram a vitória eterna e alegremente se colocam a vosso serviço, enquanto vos preparais. Em meu amor vos envolvo e repito mais uma vez, eu estou sempre convosco. Fala Saint-Germain. Eu não disse que tinha uma surpresa? Se esta mensagem de vitória e consciência ressoou, curta, comente e compartilhe para ampliar a radiação da luz. Sua interação impulsiona este conhecimento profundo. Inscreva-se no canal. Para continuar sua ascensão, acesse a playlist completa do Livro de Ouro de Saint-Germain. Obrigado por assistir!